Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Estarei lendo do versículo 5 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, nós carecemos que o Espírito Santo nos ensine, pois o nosso coração ele é maculado pelo pecado, e isso nos coloca uma venda em nossos olhos que não apenas inibe, mas completamente cerceia toda a visão que podemos ter acerca do Teu reino. Eu te peço nessa noite que os nossos olhos vejam o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Eu sei que sou falho e muito limitado, mas através do Espírito Santo, que a Tua palavra seja pregada para a edificação dessa igreja. Eu oro pedindo isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje é fácil perceber que a sociedade moderna, ela tem produzido pessoas sonhadoras. Não que sonhar não é bom, mas pessoas sonhadoras no sentido ruim do conceito. Hoje as pessoas sonham demais, mas não colocam em prática os seus sonhos. Não realizam nada ou quase nada. Por quê? Porque se instalou no coração dessa nossa geração, principalmente, talvez até essa geração Y, que tanto é falado, essa grande expectativa de realizações e essa baixa ação para que as expectativas sejam alcançadas. Isso acontece porque se sonha demais, se faz de menos. E por que se faz de menos? Porque existe a procrastinação. Olha que palavra comprida, brincar de forca. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que vai deixando para depois, para depois, para depois e para depois. Estamos começando o ano. No começo do ano, é natural que nós tenhamos aquele ímpeto, aquela coragem de abrir o guarda-roupa e fazer uma faxina no guarda-roupa. Aí você abre o guarda-roupa, o que você vê no guarda-roupa? Aquela camiseta tamanho M que você usava quando você tinha 18 anos. Agora você está GG e 20 anos mais velho. Aí você tem lá, na mente sua você fala: eu vou guardar essa camiseta, vai que me serve. Ou então,
Os mais experientes, né? Vou usar a palavra correta para não ofender. Os mais experientes, aquela calça boca de sino. Quem tem calça boca de sino no guarda-roupa, irmão? Esquece. Isso não volta à moda mais. Não volta. Se voltar, não é de Deus. Tem que jogar fora. E a pessoa, o que ela vai fazendo? Ela tira, ela olha, tem dó. Revive os momentos, né? Como que é? Aquele bailinho de garagem. Como que é a dança, Fábio? Pega a borboleta, pisa na barata, pega a borboleta. Não volta mais isso daí, gente. Já foi. Pelo menos para vocês já não volta mais. Ou então, começo de ano, resoluções. Domingo passado eu propus 9 e deixei uma para vocês. Então todo mundo ali cheio de resoluções para 2016. E tirando as resoluções espirituais que propus, tem aquela que é quase consenso, né? Perder 5 quilos. Esse famoso perder 5 quilos não é conversa de gordinho. Mas a promessa de perder os 5 quilos na segunda-feira, isso daí já caiu discreto há muito tempo. Esse ano eu vou emagrecer. Pede uma pizza pra gente comemorar aqui que eu vou emagrecer. Mas você não vai emagrecer, vai pedir pizza? Não, eu começo na segunda-feira. Começa segunda-feira? Ninguém começa regime na segunda-feira. Ninguém vai fazer isso. E a gente percebe que isso traz prejuízos. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta como nós devemos nos conduzir. Por exemplo, aqui no texto, eu separei pelo menos 3 pontos principais. Foco, trabalho, produtividade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. No versículo 5, Jesus ele envia os 12. Que 12? Os 12 apóstolos. Com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Jesus ele chama os 12 e fala o seguinte: pessoal, aqui, 12. Judas, olha aqui para mim. Mateus, foco. Eu quero que vocês vão para os judeus. Judeus, casa de Israel. Não para os gentios. Não também para os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Gentios, todos aqueles que não eram israelitas. Samaritanos eram israelitas que se casaram com mulheres que não eram do povo de Israel. Mesclado, né? Aquele misto. Então Jesus fala: não quero que vocês vão para os gentios, nem para os samaritanos. Eu quero que vocês vão à casa de Israel. Essas são as instruções. Mas por que ele faz isso? Pouquinho antes, capítulo 9, versículo 35. Desculpa, versículo 36. Mateus 9, 36. Aqui é Jesus também. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Antes de chamar os 12 e enviar, ele se deparou com o quê? Com multidões. Teve compaixão dessas multidões, por quê? Estavam perdidas, como sem pastor. Mas ele constata o quê, Jesus? Que os trabalhadores, para atender a necessidade dessas multidões, não são suficientes. Tanto é que no versículo 38 ele diz: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ponto 1, foco. Foco. Nós temos aqui uma demanda. Multidões. Nós temos uma necessidade.
aflitas e desamparadas, e nós temos os recursos, poucos trabalhadores. Isso aconteceu com Jesus. Se ele quisesse atender a todos, ele mandaria um para cá, o outro para colar e o outro para lá. E o resultado não seria o desejado. Ia ficar fragmentada a pregação do Evangelho. Mas quando Jesus, sábio como é, ele se depara com a situação de necessidade, de demanda e com recursos escassos, o que ele faz? Planeja. Ele tem um foco. Ele tira, afasta dos discípulos, dos apóstolos, tudo o que cerca, que também precisa ser analisado e contemplado em algum momento, mas ele reduz a sua ação, a sua área de ação. Ele reduz. Do macro, ele traz para o micro. Então, ele diz aos apóstolos, não a gentios, não a samaritanos, ao povo de Israel. O resultado desse planejamento facilita em ganho de tempo e qualidade da missão. É um plano enxuto, compacto e fácil de ser realizado. É um só objetivo: povo de Israel. Foco. Hoje, nós percebemos que não se tem foco em nada. Nós queremos abraçar o mundo. Nós queremos ajudar a todos. Nós queremos resolver todos os nossos problemas e resolver os problemas dos outros ainda. E qual é o resultado disso? Frustração. Porque a gente não resolve nem o nosso, muito menos o do outro. A gente fica patinando, não sai do lugar. Porque não tem um foco. E aí, quando a gente faz isso, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nós caímos num estado de contemplação e de sonho. E aí vem aquelas respostas magníficas e mundanas. Por exemplo, se eu ganhasse na Mega Sena. Tem gente que acha que ganha na Mega Sena, uma loteria, uma herança fabulosa, resolveria todos os problemas de suas vidas e das vidas das pessoas. Simplifica algo que não pode ser simplificado. A pessoa senta e começa a sonhar. Se eu entrar na faculdade, é indiferente. Engenharia. Se eu fizer uma medicina. Eu não vou falar pedagogia, porque coitado dos meus irmãos pedagogos, né? Senhor seja com você, irmão. Mas uma faculdade. Se eu entrar na faculdade. Ou então, se eu arrumar um emprego bom e senta no sofá e sonha. E deita, põe a cabeça no travesseiro e sonha. E sonha. E sonha. Mas fica no sonho. Fica no sonho. E aí a gente percebe o quê? Que existe uma demanda. E nós somos criadores de demandas. Nós criamos muitas necessidades para serem supridas em nossas vidas. E a gente começa o ano preocupado financeiramente. Muitos começam preocupados com relacionamentos, pais, filhos, casamento, colegas, amizades, enfim. São muitas preocupações. E a gente percebe que tem pessoas próximas a nós que estão no mesmo contexto de aflições que o nosso. Aí a gente sofre por nós, pelos nossos filhos. Nós sofremos por nós e pelos nossos pais. Nós sofremos por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos pais e pelos nossos amigos. E nós vamos sofrendo. Mas o que fazemos em relação a isso? Sim. Repetimos constantemente essa palavra, assim. Espiritualmente não é diferente.
Quantas pessoas percebem que existe uma demanda específica em suas vidas? Querem abraçar o espiritual. Não quer que eu use o negócio, né? Querem abraçar o espiritual. Então quer ser o super crente. 2016, eu vou ser santo, eu vou ser fiel, eu vou dizimar, ofertar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E chega em casa, aquele pique liga no Faustão. Né? Já foi. Deve ser a promessa do gordinho que começa segunda-feira. Né? Já foi. Por quê? Porque é o seguinte, não se aprende a palavra de Deus em uma semana. Aliás, em uma vida não se aprende. Mas para se aprofundar, você tem que reconhecer essa necessidade. Tem gente que sabe o Pai Nosso completo, a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Está lá em Mateus, capítulo 6. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Não é? Acho que está bem. Resolveu o problema. Tem gente que arrepiou quando eu li o Salmo 91, né? No tempo ali de igreja católica, abria a Bíblia em casa, ficava até meio amarela, né? Tem gente que está satisfeito. Tem gente que vai além, sabe o Salmo 23 também. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Isso é suficiente? É óbvio que não. Claro que não. Claro. Por isso aparece tanto falsos profetas e hereges que pegam textos da palavra, distorcem e mostram para o povo como sendo de Deus. Tem um cidadão aí que tem até uma Bíblia dele mesmo, que pegou um versículo e disse: meu querido, a Bíblia diz que os ímpios trabalham para acumular para dar para você. Quem não conhece, fala, é verdade, amém. Tem pessoas que querem sentir a presença de Deus. Gente, você veio na igreja e fala, sentir a presença de Deus? Não fala isso não. Porque você sente a presença de Deus lá no seu trabalho, lá na tua casa. Até os incrédulos sentem a presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. Você pode não reconhecê-lo como Deus, mas estamos na presença dele. Mas se você quer ser impactado por essa presença, óbvio que você tem que ter intimidade com ele. É uma necessidade. Como se tem intimidade com uma pessoa? Conversando, se aproximando, conhecendo. Se você não ora, você não conhece, você não tem intimidade, e a presença de Deus não gera impacto como deveria gerar na sua vida. Não gera. Hoje pessoas dizem que vêm anjos. Misericórdia para a vida dessas pessoas. Porque a palavra de Deus diz que todas as vezes que os homens viram anjos, eles se dobraram, se prostraram em terra. É algo tremendo. Então falta oração. Tem gente que quer comunhão com os irmãos. Essa igreja é muito fria. Muito fria. Não tem comunhão. Aí eu olho para a vida da pessoa, ela vem no domingo à noite, só no domingo à noite. Ela chega na segunda música do louvor, eu falo amém, ela está na escada. Como vai ter comunhão? Não existe comunhão. Jesus, ele propõe um foco. Eu proponho um foco para vocês nessa noite. Olhem para a vida de vocês e simplifiquem a vida de vocês. Simplifiquem. Não queiram salvar o mundo. Não queiram salvar todos os seus familiares, seus parentes. Comece com você. E aí é o seguinte, o que a gente aprende com Jesus nessa passagem? Eu vou usar os recursos necessários e eu vou, em primeiro lugar, atender aquilo que vai gerar depois mais recursos à minha disposição. Quando ele diz, vá para a casa de Israel, ele está fazendo o quê? Vá para a casa de Israel, prega o evangelho, e a casa de Israel irá para os gentios e irá para os samaritanos. Eu envio 12, ganho a casa de Israel, aí eu não tenho mais 12, eu tenho 12 mais Israel.
Aí eu vou para as multidões. Olha para a tua vida. Como está a tua vida? E coloque prioridades. Comece pela tua vida espiritual. Mas é financeiramente que eu estou mais preocupado. Mas é no casamento que eu estou mais preocupado. Não, é na saúde que eu estou mais preocupado. Se você der mais atenção à saúde, ao casamento, às finanças, você está indo contrário ao que Jesus ensina nessa passagem. Você não está indo à casa de Israel, você não está indo no foco principal, você está indo para o periférico. O principal é você estar bem com Deus. Por quê? Porque se você estiver diante de Deus, se prostrar diante de Deus e crescer espiritualmente, se fortalecer espiritualmente, sabe o que vai acontecer? O Senhor te mostrará como conduzir a sua vida financeira. O Senhor lhe dará subsídios para gerenciar aquela dificuldade no seu relacionamento. O Senhor te dará sabedoria para administrar a sua enfermidade. Tudo começa pelo temor do Senhor. Tem gente que começa a dizer o seguinte: depois que eu parar de fumar, eu busco a Deus. Depois que eu parar de beber, eu busco a Deus. Depois que eu parar disso, eu busco a Deus. Depois que eu consertar minha vida, virar um santinho, eu busco a Deus. Esquece. Está na turminha do regime. Não busca. Não busca e não buscará. Mas aquele que diz: eu buscarei a Deus e as demais coisas Ele me ajudará. Esse faz o que é certo. Ponto 2. Trabalho. Trabalho. Versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Pessoal, sem entrar em polêmica, tá? Quando Jesus veio, ele foi o único que deu vista aos cegos. Era uma prerrogativa messiânica. Ninguém fez isso antes. Ele fez para que fosse inaugurado, instaurado a vinda dele. Quando os apóstolos realizaram milagres, como aprendemos hoje pela manhã, era para que o Evangelho de Deus ele fosse alardeado no meio daquelas pessoas. Foi um momento específico na história da igreja. Não é normativo. Não se tornou normativo. Se tornou norma isso. Tá bom? Foi específico. Com isso, eu não quero dizer que Deus não faz milagre. Por quê? Porque eu não sou ninguém para falar o que Deus faz ou deixa de fazer. Pelo contrário, eu sou testemunha que Deus faz milagre. Já vi isso uma vez na minha vida. Mas milagre não é chuva. Hoje choveu. Alguém tirou selfie na chuva? Alguém começou a chorar de emoção porque choveu? Não. Chove todo dia? Não. Mas você sabe que sempre vai chover. Milagre não. Milagre não é assim. Você aperta um botão, está no milagre. Desliga. Não é. Quando Jesus envia os 12, eles têm essa autoridade específica de Jesus para chegar impactando as pessoas, chamando a atenção para que elas ouvissem o Evangelho. Não havia a Bíblia completa para eles naquele tempo. Então ele diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Algumas coisas hoje a gente tem que tomar cuidado. Curar os enfermos? Tá. Deus pode fazer isso, usar você, a tua oração, para curar o enfermo. Mas isso daí chama milagre.
Porque se não fosse, se tivesse alguém aqui que replicasse isso, eu pararia o culto agora e levaria lá em Ribeirão Preto para curar o Everton. Levaria no hospital do câncer em Jaú, pagava uma estadia de rei para essa pessoa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os leprosos de doença degenerativa caem dentro da enfermidade. Ressuscitar mortos. Na Bíblia tem algumas pessoas que Deus usou para isso. Além do Senhor, que é Deus, algumas pessoas fizeram isso. Paulo, Pedro, não é? Elias. Alguém aqui já ressuscitou algum morto? Não. Não. Porque não é normativo. Por outro lado, é um trabalho que foi dado àqueles apóstolos, de maneira específica e clara. E isso aconteceu com eles. Conosco não é diferente, a palavra de Deus não fica ultrapassada. Ela é a mesma. É a mesma. E cabe a nós trabalharmos também. Trabalharmos. Por exemplo, curar os enfermos. Talvez você não tenha um poder dado pelo Espírito Santo para chegar na casa de alguém que está enferma, colocar a tua mão e ela sarar. Mas existe um estudo da Associação Mundial da Saúde, não lembro a sigla, acho que é OSM, enfim, que 60% das pessoas enfermas são enfermas devido a problemas emocionais. A nossa cabeça deixa o nosso corpo doente. Eu estou falando de 60% a mais por cento de enfermidades devido à cabeça, à mente do ser humano, que o torna doente. Você vai falar, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, não sou médico. Não, você não é. Mas você tem em suas mãos palavras de vida. Você tem um Deus no teu coração que gera vida, vida em abundância. E se você pode chegar do lado de uma pessoa e trazer ela de um estado de enfermidade para a saúde total, trazendo esperança para ela, testemunhando o poder de Deus na sua vida, o amor de Jesus Cristo, e mostrando para ela como Deus é bom. E aquele que estava doente, porque a gente fica doente quando se preocupa demais com alguma coisa, já não chora mais, mas sorri discretamente, timidamente. E se você continuar investindo na vida dessa pessoa, depois de um tempo, o pranto se transforma em alegria. Você está trabalhando na vida dessa pessoa. Ressuscitar mortos. Existe uma palavra hoje em dia que já ficou comum, mas não diminuiu o assombro que ela produz, chamada depressão. Depressão. Sempre que falarei a respeito desse assunto, eu estarei sendo superficial, porque só quem sofreu ou está sofrendo de depressão, ele é capaz de quantificar, de qualificar, de dimensionar o quão terrível é essa doença. Não é frescura, não é melindragem, não é chilique. E a depressão, quando é profunda, é quase como se a pessoa estivesse morta. Ela já não tem mais vida em si mesmo e não tem forças para viver a vida que lhe resta. Mas nós
Somos embaixadores de Cristo. E somos instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Talvez não tenhamos a capacidade de ir no cemitério e falar, morto, levanta. Mas Deus pode usar a sua vida para levantar outros tipos de mortos. Mortos espiritualmente também. Pessoas que buscam no mundo satisfação, buscam no intelecto, nos títulos, no dinheiro, nos amigos. Felicidade. Acham que estão vivas, mas estão mortas. Totalmente mortas em seus pecados e delitos. E você pode ser agente de Deus para ressuscitar esses mortos. Purificar os leprosos. O leproso ele era identificado por manchas que tinha na pele. Geralmente são manchas brancas e degenerativas e que ia comendo, tirando pedaços, literalmente, do corpo dessas pessoas. Os leprosos não lhes era permitido viver em sociedade naquela época. Pelo contrário, quando constatada a doença, eles eram banidos para fora da cidade, eram obrigados a andar com um sino, para quando se aproximasse da cidade, para pegar as doações de alimentos que lhes eram oferecidos, eles baterem o sino para as pessoas saberem que um leproso estava chegando ali. Então, os sadios se afastavam. Gente, quantos leprosos hoje em dia caminham, não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Pessoas que foram maculadas, manchadas pelo pecado. E uma vez que pecaram, foram banidas como pessoas não gratas. Pessoas não gratas. Pecou, expulsa da igreja, tira de tudo que a pessoa está fazendo na igreja, corta a relação, corta vínculo com a pessoa. É como colocar o leproso para fora da cidade e morre. Quem de nós somos perfeitos? Quem aqui nunca cometeu um erro de que ficou muito envergonhado? Tem alguém? Não. Mas aqueles que já passaram por isso se esquecem facilmente da situação que a pessoa se encontra quando isso acontece. E no seu auge de santidade, entre aspas, e dono da moral e dos bons costumes, olha de alto para baixo e diz: você pecou? Que pecado horrível! E ao invés de ajudar, afasta e pisa na pessoa. Não tem compaixão, não ajuda. E prefere ver longe da igreja, longe de Deus, do que chegar e se aproximar da pessoa. Vem cá, você errou, mas não é o fim do mundo. Jesus morreu na cruz para pagar o seu pecado, inclusive esse. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Expulsar os demônios, trabalho. A gente viu que Jesus fez isso, Marcos capítulo 5, ele desce na praia em Gadara e vem um rapaz endemoniado com mais de 6.000 demônios, e ele vivia no cemitério se machucando, e quando Jesus repreende os demônios, esse jovem, ele é restabelecido a família, a sociedade, e já vive bem. Eu não estou falando aqui para você entrar naquelas batalhas espirituais. Não estou falando isso não. Eu estou falando para você, quando for necessário, você, capacitado por Deus, reconhecer quando o inimigo age na vida das pessoas. Você acha que demoniado é aquilo que aparece na televisão, que você põe no canal lá específico, e aí vira a voz, vira o olho, e eu estou aqui porque eu vou... Esquece isso daí. Os demônios, ele aprende com o pai da mentira. Satanás aparece para Eva de maneira sorrateira, tomando a forma de um animal, e ali destrói a vida dela. O diabo entrou em Eva, possuiu e falou:
pega do fruto e come? Não. Alguém vem endemoniado aqui na rua? Hã? O pessoal que foi pra praia, né? Tava assim de gente na praia, não tava? Quantos endemoniados você viu no meio da rua? Babando, espumando pela boca, virando o olho. Falou, quantos? Tinha uns lá que a gente tinha dúvida, né? Mas, enfim, né? Ali é uma cachaçinha. Mas, enfim, você não faz isso. Aí parece que na igreja o negócio pipoca, né? Não é assim que funciona. Por outro lado, o nosso trabalho é começar a ver o mundo espiritual e com prudência, sabedoria e respeito a Deus, começar a enxergar coisas que muitas vezes estão veladas aos olhos das pessoas comuns. Quantas vezes você está numa conversa com alguém ou com alguns e você percebe claramente que a pessoa ela fala uma coisa, dá um conselho, você fala, essa pessoa jamais diria uma coisa dessa. Você estranha. Talvez esse é o momento de você repreender. Repreender. Ah, mas pastor, não está virando o olho, não está fazendo espetáculo, não está pulando. Talvez essa pessoa esteja endemoniada ou sofrendo uma ingerência demoníaca. Ou você acha que toda desinteligência, né, os policiais aí usam esse termo, eu estou assinando Polícia 24 Horas agora, estou ficando meio entendido no negócio. Você acha que toda essa desinteligência, essa briga de família aí, não tem um dedinho do inimigo? Eu tenho certeza que sim. Mas se tivesse um discernimento espiritual, muita coisa mudaria. E você pode trabalhar, você deve trabalhar. Foco. Onde eu devo ir? Tá bom. O que eu faço agora? Eu não sei qual é a sua dificuldade. Se você está bem com Deus, se você está lendo a palavra de Deus, está aprendendo, se você está orando, está buscando o Senhor, lá na tua casa você clama, você intercede pelos seus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu emprego, pelos teus amigos do trabalho. Amém? Então, qual é o seu foco? Então, talvez não seja espiritualidade. Talvez seja o seu casamento. Talvez seja relacionamento com seus filhos, com seus pais. Ou finanças, dinheiro. Não sei. Trabalho. Você tem o foco. Descobriu qual é o foco. Eu não sei qual é o seu. Mas agora mentaliza qual é o seu foco. Agora trabalha nesse foco. Então, se o seu problema no casamento, vai buscar ajuda. Marca um gabinete com o pastor. Vai fazer uma terapia de casal. Vai viajar no final de semana com o seu cônjuge. Vai para o encontro de casais. Investe no seu casamento. Famosa DR. Sente e conversa, sente e conversa, sente e conversa. Discute a relação. Esse é o seu foco. Não é o filho. Não é a mãe que vai tirar o siso. Esquece isso. Mãe, agora eu preciso focar no meu casamento. Então eu vou trabalhar nisso. Trabalhar. Ah, tá bom. Eu tenho meu foco, sei que é meu casamento. O que eu faço agora? Ferramentas para resolver a minha situação. É finanças? Buscar ajuda. Ferramentas para resolver a minha situação. 3. Produtividade. Produtividade. Versículo 9. Não levem nem ouro,
nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu trabalho. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Hoje, a gente não leva mais dinheiro, né, conosco. Medo de assalto, perder. O que a gente faz? Cartãozinho de plástico. A gente leva o cartão. Naquele tempo não tinha cartão. Não tinha caixa eletrônico. Tá no meio do deserto, você vai achar um caixa eletrônico onde? Não tinha banco. O dinheiro não era nem em papel. Era moedas. De prata, de ouro, de cobre. E havia uma espécie de pochete, né? Um cinto onde as pessoas guardavam esse dinheiro, que dependendo da viagem, levava mais, levava menos, e guardava consigo esse dinheiro para suprir as necessidades no caminho. Aqui Jesus fala, não leve dinheiro. Não leve, aliás, não leva nem a pochete, não leva nem o cinto. Ele fala, não levem nem um saco de viagem. Tem uma tradução diferente da minha? Alforge? É o seguinte, esse alforge, em algumas traduções, saco de viagem, o que era? É que nem pessoal que vai acampar. Quem vai acampar leva o quê? Disney, você que acampa. Vixe. Leva o vixe, que vixe é mais importante. O vixe, dentro do vixe, o pacote vem o quê? Barraca de acampar, colchão inflável, aparelho de internet para conectar via satélite, né? Naquele tempo o pessoal ia viajar, não é como hoje, né? Vamos viajar, tá fazendo 40 graus na praia, põe edredom, casaco de lã, vai que esfria, né? Não vou citar nomes. Aí vai o carro, né? Enfim. Vai chegar lá só shorts e chinelo. Enfim. Jesus fala, não levem essas coisas. Naquele tempo o pessoal levava uma capa, levava um cobertor, porque parava e dormia no meio do caminho se não chegasse no destino. Nem túnica extra, nem sandálias. Esse nem sandálias não é sandália do pé, tá bom, gente? É sandália extra, tá? Nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Produtividade. Gente, quem acorda aqui de manhã e vai trabalhar, você faz o seguinte, você se veste, toma aquele cafezinho, né, um pão com manteiga, margarina ali, um leitinho, um café. Aí vai trabalhar. Leva um par de sapato extra. Uma calça, uma camisa extra. Faz isso. Alguém leva uma sanduicheira? Sanduicheira é bom, né? No meio... A Neuza leva. Tá vendo? Eu pergunto porque eu sou bobo. Leva? Não leva, né? Normalmente não se leva. Né? A gente não leva um monte de coisa que está na nossa casa. Não faz isso. Não leva. Por que não? Porque a gente vai trabalhar e volta. A gente não vai morar no nosso trabalho. Essa é a dinâmica do trabalho. Porque se a gente levar um monte de coisa, o que acontece? 3 horas para montar a bagagem, mais um tempo para desmontar lá, mais um tempo para montar lá, mais um tempo para desmontar em casa. Sua vida vai ser produtiva? Parece coisa de São Paulo, né, gente? O cara mora numa extremidade, arruma um emprego na outra. Ele entra às 8 da manhã. Que horas que ele acorda? 4:30 da manhã. Né? Aí ele pega um ônibus, um metrô, 2 trens. Anda mais 20 minutos. Aí ele sai lá 4:30 da manhã,
e chega às 8, bobear atrasado. Aí ele sai às 5:30 da tarde. Que hora que ele chega em casa? Hã? Se tudo der certo, não chover, 9, 10, né, Jacó? Fala pra mim, sinceramente, nós que moramos aqui, cidadezinha do interior, a gente tem tempo pra nada. Vem aqui quarta-feira na reunião de oração pra você ver. A gente tá cheio de coisa pra fazer. Não tem tempo. Quem mora em São Paulo tem essa vida maluca? Faz o quê? Só trabalha. Trabalha para comer, come para trabalhar. Faz faculdade? Vai no cinema com os filhos? Brinca com as crianças? Hã? Namora a esposa quando chega do trabalho? O marido? Chega do trabalho 9:30, vai jogando sapatão, jogando pra cá, tirando a camisa, entrando no banho e falando, frito bife. Comeu? Capotou por quê? 4:30 tem de novo. 4:30 tem de novo. Produtividade é o quê? Zero. Zero. Por quê? São coisas que nós vamos carregando que não nos permite avançarmos e produzirmos com qualidade. Temos uma vida com qualidade. Por isso Jesus fala, olha, não levem. Por quê? Porque vocês estão numa missão específica, ela tem que ser rápida, ela tem que ser eficiente. E lembrem-se, vocês não são daqui. E aí, aplicando para nós esse texto, temos que nos lembrar. Gente, se você não está bem espiritualmente, tua família não está legal, várias áreas não estão funcionando, talvez seja a hora de você começar a abrir mão de algumas coisas. Desapegar de algumas coisas. Facilitar a sua vida. Por quê? Porque tem gente que vive tentando acumular coisas e fazer coisas e quando morre, não leva consigo nada. Não leva consigo nada. Não é assim? Tem gente que tem uma vida tão sofrida, mas porque é culpado por esse sofrimento. Porque quer carregar o mundo nas costas. E aí, quem carrega o mundo nas costas não dá passos largos. Tem sempre um peso nas suas costas. Facilita. Para de brigar com a sogra. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais leve. Porque briga com sogra nunca acaba. Ela nasceu com essa diretriz. Tirando a minha sogra, que é uma bênção, viu, dona lá? É programação de fábrica. Entendeu? Parou de brigar com a sogra, você já aliviou um caminhão. Para com isso. Comece a simplificar. Colocar metas atingíveis. Se desprende de coisas que te deixam presas. Gente, quer fazer faculdade? Amém. Quer fazer faculdade de comprar um carro? Quer fazer faculdade de comprar um carro e viajar? Quer fazer faculdade de comprar um carro, viajar e comer fora todo sábado? Sejamos sinceros. Ou você tem muita grana, nos convide e pague a conta, ou você está levando muita coisa consigo e a tua vida vai ficar pesada, você vai estar sempre travado. Por quê? Porque você começa a faculdade e aí você não consegue pagar a mensalidade. Compra o carro, tem que devolver depois de 6 meses. Começa a comer fora e o cartão de crédito vem daquele tamanho, você paga o mínimo. Pagou o mínimo, já era. Perdeu-se. E a viagem não chega. E aí você fala, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Produtividade. Facilita, simplifica a tua vida. Versículo 12, aliás. Ao entrarem na casa, saúdem-na.
Se a casa for digna, a paz de vocês repouse sobre ela, se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Deus está mandando aqueles apóstolos para as pessoas e ele vai falar, olha, o evangelho é esse. A pessoa vai falar o seguinte, entra, eu quero ouvir mais. Ou a pessoa vai falar, eu não quero ouvir o que você está falando. Eu não gosto desse negócio de igreja. Estou fora. Jesus fala, quando a pessoa quiser ouvir, que a paz de vocês esteja sobre ela. Quando a pessoa não quiser ouvir, o que é a paz? É um presente que Deus dá. Você chega a uma pessoa com um presente, fala, estou para você. Ela vai falar, não quero. O que você faz? Põe debaixo do braço e leva embora. Se a pessoa não quiser a paz de Deus, da qual você é o portador, fazer o quê? Deus não enfia na goela. Aquela pessoa não recebeu, não era de Deus. A pessoa recebeu? Amém. Foi para aquela que Deus enviou você. E ali, deixa a tua paz. Deixa a tua paz. Façamos isso em 2016. Foco, trabalho, produtividade. Se a pessoa não recebe, não pare o seu trabalho. Não desista do seu labor. Pelo contrário, olha, eu vou insistir, mas se você não aceitar, eu bato as minhas sandálias. O que isso significava na época? Significava que aquela pessoa não tinha mais nada a ver, não levava consigo nenhuma responsabilidade e nem compactuava com nada daquela cidade ou daquela pessoa. Então é o seguinte, você não quer nada com Deus? É você com Deus, eu não sou responsável por isso. Nem um grão de poeira eu sou responsável por isso. Mas você é responsável de continuar levando. E no final das contas, você foi criado não para ter casa, carro e viajar no final do ano com a família. Essas coisas são boas e Deus é generoso e as concede. Mas você foi chamado para quê? Para ser enviado. Aos judeus, não. Esses já tiveram sua chance. A quem? Aos gentios. Ou seja, a todas as gentes. Comece dentro da tua casa e amplie. Vamos ficar em pé? Senhor, nós queremos ter o foco naquilo que realmente é importante. Nós queremos ter energias e disposição físicas, emocionais, mentais, para trabalhar com o que temos de melhor e fazer a Tua vontade em nossas vidas e ser bênção na vida das outras pessoas. Nós queremos ser produtivos, não acumular por acumular, mas produzir no Teu reino e abençoar as pessoas, começando pelos de casa. Eu te peço sabedoria para isso, entendimento e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sejamos nós o instrumento para que a Tua palavra seja pregada e o Teu amor reconhecido. Nos abençoa, Pai. E se nós formos os necessitados, pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração e ministre em nossas vidas para que possamos, Deus, parar de chorar e começar a se alegrar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.